Quando eu era jovem, eu participei de uma confraternização de mocidades espíritas e ouvi uma expositora, uma oradora, Terezinha de Oliveira, de Campinas, hoje já desencarnada, e ela fez a sua palestra e declamou uma poesia que eu achei muito interessante. Gravei o formato dela, e quando estava preparando este tema, essa poesia voltou à minha mente, e ela se encaixa direitinho dentro do tema que nós vamos conversar hoje. Chama-se O Tempo e a Conta, e eu vou tentar repeti-la aqui. Diz mais ou menos assim: Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta, mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo e não fiz nada. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Mas se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu, sem conta, o não ter tempo. Esse jogo de palavras com tempo e a conta diz respeito às nossas responsabilidades aqui nesta reencarnação em aproveitarmos bem o tempo que Deus nos concede. Porque a reencarnação é um instrumento para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Então, enquanto estamos aqui, temos que aproveitar ao máximo, até os últimos instantes, até o último respiro aqui. Porque é uma bênção nós estarmos reencarnados. E com certeza nós vamos ter que prestar contas à nossa consciência, aos nossos mentores e amigos, do tempo que nós passamos aqui sem aproveitar, sem fazer aquilo que nós deveríamos, sem estar buscando o bem, que é a lei de Deus, que é a lei do amor. A nossa felicidade depende exatamente de nós estarmos cumprindo a lei de Deus. E a nossa infelicidade é exatamente decorrente do nosso desvio, do nosso afastamento da lei de Deus, como está lá em O Livro dos Espíritos. Então é importante nós estarmos pensando em como estamos aproveitando o tempo que nos concede nesta oportunidade da reencarnação Deus. Especialmente nesses momentos especiais que nós estamos vivendo, da chamada grande transição, pois estamos saindo do mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas, para ingressarmos, ainda que demore um pouquinho, no mundo de regeneração. Aqueles espíritos que não conseguirem acompanhar o processo evolutivo da Terra serão exilados para um outro planeta, assim como aqueles de Capela foram exilados para o nosso planeta quando nós passávamos da fase primitiva para a fase de provas e expiações. Então todos nós estamos sendo chamados à responsabilidade, a praticarmos o bem, a aproveitarmos o nosso tempo para o nosso engrandecimento espiritual. Quanto mais nós aproveitarmos, melhor para nós. Nós não estamos aqui a passeio. Somos espíritos imortais, tendo aqui na Terra uma experiência importantíssima para o nosso crescimento espiritual. E então, falar sobre o tempo, pensar sobre o tempo é muito importante. Quando perguntavam para Santo Agostinho o que era o tempo, ele dizia assim: se não me perguntarem, eu sei, mas se me perguntarem, eu não saberei responder. Por quê? Se eu pergunto para você o que é o tempo, você vai dizer que é o contar das horas. Mas o que são as horas, senão o passar do tempo? Então é difícil nós explicarmos exatamente o que é o tempo, né? Assim como é difícil explicar o que é o amor. Há uma história muito interessante sobre um discípulo que queria saber como poderíamos entender a questão da Bíblia, né? O que era tudo aquilo ali? Como explicar numa só palavra
aquilo que estava contido na Bíblia. E ele saiu a perguntar, e alguns mestres diziam: olha, isso aqui é impossível. É impossível de você resumir numa palavra só o que está na Bíblia. Até que ele chegou num mestre chamado Hillel. E ele disse o seguinte: muito bem, a Bíblia pode ser resumida apenas numa palavra: amor. Falou: mas amor? É, amor. Mas e o resto que está contido na Bíblia? Ora, o resto é apenas para explicar o que é o amor. Então, assim como é difícil nós pensarmos no amor, e cada um tem a sua definição do que seja o amor aqui, também é difícil nós pensarmos em termos de tempo. Por isso que Santo Agostinho ficava ali meio encurralado quando se pensava na questão do tempo. Isaac Newton definia o tempo como uma força absoluta, uma medida absoluta do passar das horas, real, matemática, de tal maneira que, para ele, as horas fluíam, o tempo fluía de maneira absoluta, sem qualquer força exterior, sem qualquer influência exterior. De tal maneira que a hora aqui, a hora na China, a hora em Brasília, a hora no Japão, era sempre a mesma. Mas aí veio o maior cientista dos nossos tempos, Albert Einstein, que junto com a sua teoria da relatividade, disse: o tempo é relativo. O tempo depende do espaço e do observador. Isso se confirmou como uma realidade. E é muito utilizado hoje em grandes medições de tempo. Por exemplo, nas viagens para a Lua, os satélites que vão para Marte, tudo isso é muito importante nas comunicações que são feitas. Os navios, por exemplo, são guiados por satélites. E para que se conduza o navio para o lugar certo, é preciso considerar a distância do sinal que vai até o satélite e volta, porque é uma demora. Se não se considerar esse tempo, o navio não vai chegar no destino certo, vai ter um desvio. Então, o espaço em que o sinal percorre, o sinal entre um ponto e outro, do observador até o outro local, é preciso ser considerado. Imaginemos então distâncias quilométricas, tempo-luz, até a Lua, até Marte, até outros planetas, como no futuro isso vai acontecer, talvez não com seres humanos, mas com naves, com satélites, poderá estar acontecendo. Então tudo isso é importante. Mas será que realmente o tempo deve ser considerado assim, como um fator, como uma medida, como uma força? Ou é algo um pouco diferente? Pois segundo os Espíritos, e nós concordamos com isso, o tempo não existe como uma medida. O tempo é apenas uma sucessão de fatos. E essa sucessão de fatos é percebida conforme o indivíduo, conforme o nosso entendimento subjetivo, a nossa percepção subjetiva própria. E é muito fácil nós percebermos isso aí. Por exemplo, quando nós vamos assistir a um filme que é muito gostoso, o tempo passa rapidinho. Puxa, mas já acabou? Quando nós estamos esperando a namorada chegar, o tempo não passa. Mas quando estamos namorando, o tempo passa ligeirinho. E logo o namorado tem que ir embora. E a vida é assim. Quando nós estamos felizes, o tempo passa depressa. Quando nós estamos ocupados, o tempo passa depressa. Não são as horas que estão passando depressa, mas é a nossa percepção dos fatos que está sendo bastante rápida. Fique na cama, por exemplo, o tempo não vai passar. Quem fica 5, 10 anos numa cama, parecerá uma eternidade. Fica uma semana, também vai ser muito tempo. Por quê? Porque a nossa percepção, a nossa sensação, a nossa emoção em relação ao fato que nós estamos vivendo. Então é muito o quê? Subjetiva a percepção do fato. Na espiritualidade
essa percepção é muito mais diferente do que a nossa percepção aqui. Há espíritos que permanecem 50, 100 anos na espiritualidade e não se dão conta de que o tempo passou. Quando nós conversamos com espíritos perturbados na espiritualidade, espíritos obsessores na espiritualidade, em reuniões mediúnicas, muitas vezes eles são chamados a essa realidade, para que percebam o tempo que já passou, desde quando eles desencarnaram e não tomaram conhecimento disso, ou se tomaram, não perceberam que o tempo estava passando, porque o tempo é apenas uma sucessão de acontecimentos. Ou seja, nós temos um passado, temos um futuro e temos um presente, que são sucessões de fatos, um fato após o outro. A nossa mente, a nossa memória registra tudo que nós estamos vivenciando como se tivéssemos DVDs guardados na nossa mente, que podemos acessar de vez em quando. No nosso passado próximo, que está mais próximo do presente, é fácil nós acessarmos. Puxa, em 1989, eu estava em Pacaembu, e os fatos mais marcantes estão voltando à mente, com todas essas evocações aqui dos fatos, das emoções. Então a minha mente vai buscando um DVD, com imagens, com cores, com palavras, com sons, de tal maneira que eu me recordo de quando nós estávamos no quintal da Dona Marisa, como aquilo acontecia. A nossa mente está tudo registrado ali, mesmo que a gente não se recorde totalmente, mas tudo está ali. Mas nós temos um passado mais distante, que é o chamado inconsciente, ou subconsciente, como nos diz a psicologia. Toda a nossa trajetória espiritual, de muitas e muitas reencarnações, desde o princípio, está ali guardado no nosso inconsciente. Nós poderemos acessar essas informações, muitas vezes pela regressão da memória, ou no mundo espiritual, quando nos for preciso, nos for importante recordar de alguns fatos que nós vivenciamos nas outras encarnações. Então nós temos esse passado, só que esse passado não existe mais, está apenas nas nossas memórias, na nossa mente. Não é um fato do qual nós possamos retornar para modificar. Não dá para ir lá e mexer. Há uma informação científica sobre isso, que é a tese do avô, pela qual nós sabemos que é impossível voltar no passado, porque alguns cientistas imaginam que um dia será possível construir uma máquina do tempo, como nos filmes, o túnel do tempo, voltar lá no passado e até mesmo interferir em algumas situações. Isso não é possível, porque se fosse possível, aqueles que já estão na nossa frente, do futuro, teriam retornado para fazer essa viagem e dizer: olha, nós estamos aqui, viemos lá do futuro. Mas, no entanto, o futuro não existe. Então também é impossível nós retornarmos ao passado para fazermos qualquer tipo de modificação. Outro dia, conversando com meu filho mais velho, ele falava que os jovens de hoje pensam com a internet na cabeça, pensam com o computador. E algumas vezes ele se pega tendo uma atitude e buscando lá no teclado Ctrl Z. Não sei se vocês sabem, o Ctrl Z é quando você volta à atividade anterior, à função anterior. Mas nós não temos Ctrl Z. Embora o nosso corpo seja um computador perfeito, mas nós não temos Ctrl Z. Não dá para voltar. Não adianta você tentar apertar uma tecla para desfazer aquilo que você fez. O que nós fizemos está feito. O importante então é prosseguir, tentando consertar, reparar, expiar aquilo que nós fizemos. Mas mudar
Puxa, como eu gostaria de voltar à minha juventude. Eu, por exemplo, gostaria. E deixar de ter feito algumas coisas que fiz. Ou ter feito melhor. Mas não dá. Mas não dá porque nós não pensávamos com a cabeça de hoje lá no passado. Se fizermos de alguma maneira, certo ou errado, fizemos com a nossa capacidade. E está feito. É experiência, é aprendizado. Fica a lição para nós prosseguirmos e usarmos no nosso presente. Presente é o momento que nós estamos vivendo. Diz que por isso que se chama presente, né? Porque é uma bênção, é uma oferta que Deus nos dá para que nós possamos construir o nosso futuro de felicidade. O nosso futuro é o que nós fizermos do nosso presente. É a lei de semeadura e colheita, lei de causa e efeito. O nosso destino está nas nossas mãos. O que nós fizermos do nosso presente será o que virá amanhã. Amanhã será o nosso presente. É um futuro de hoje. Mas quando chegar, será presente. Mas será exatamente a consequência daquilo que nós fizemos hoje. Não adianta querer colher uvas se nós hoje estamos plantando espinhos. É preciso saber da semeadura. O solo está duro, vamos trabalhar mais. Tem ervas daninhas, vamos eliminá-las. É preciso trabalhar o nosso dia. O nosso dia é a nossa lavoura. E nós podemos trabalhar felizes ou infelizes. Pode ser mais difícil ou pode ser mais fácil. Mas se for difícil é por conta do nosso passado. Quando semeamos coisas ruins, quando não trabalhamos corretamente a mesma terra que Deus nos deu. Então as dificuldades de hoje são consequências daquilo que nós já fizemos no passado. Mas se nós quisermos que o amanhã, que chega logo, seja mais fácil, nós precisamos nos dedicar hoje para o trabalho no bem. Dedicação, perseverança, paciência, para que a gente possa estar construindo a nossa felicidade, o nosso destino. E muitas vezes nós pensamos assim, que a nossa felicidade está nas mãos dos outros. E não está. A nossa felicidade está nas nossas mãos. Eu sou infeliz ou feliz por mim mesmo, diante das circunstâncias que eu estou vivendo. Posso enfrentar um câncer com dignidade, com serenidade, com resignação, com paciência, com equilíbrio. E posso me desesperar com uma dor de cabeça, com uma unha encravada. Porque se os fatos, às vezes, nós não podemos mudar, mas podemos mudar a maneira como nós enfrentamos os fatos. Então, moralmente falando, podemos enfrentar as situações sempre de maneira diferente. Podemos mudar a maneira como nós encaramos a dor, as dificuldades, os problemas que batem às nossas portas. Sabendo que se Deus permite que isso aconteça, é porque é necessário ao nosso aprendizado espiritual, a nossa evolução. Então, se nós formos pensar, o que é o mais importante na nossa vida? Vamos buscar então Jesus dizendo: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. O foco, segundo Jesus, tem que ser no hoje, no agora. E quantas vezes nós fazemos o agora pensando no ontem? Ou então, ansiosos, pensando no amanhã. E aí o presente não sai bem feito. Nós não semeamos como devíamos, não cuidamos da lavoura como devíamos. Se você for para as mulheres fazer um arroz, preocupado excessivamente com aquilo que vai acontecer daqui a pouco, amanhã ou depois da manhã, é bem provável que o arroz não saia como deveria sair. Ou vai queimar, ou vai ter sal demais, ou vai ficar duro, ou vai ficar muito murcho, mole, né?
Por quê? Porque nós estamos concentrados naquilo que nós estamos fazendo. E quantas vezes nós nos atrapalhamos porque não estamos no agora, no presente, estamos em outros lugares. Acontece de vez em quando comigo, né? Eu já saí do fórum, quando estava trabalhando, porque me aposentei em janeiro, né? Pensando em ir para certo lugar na cidade. E quando me deparei, estava no caminho de casa. Por quê? Porque a minha cabeça estava voando para muitas outras coisas. E então nós perdemos a concentração, perdemos o objetivo. E estarmos focados no presente é a melhor maneira de fazermos as coisas da melhor maneira, da maneira mais correta possível, preparando o nosso futuro. Também Joana de Ângeles diz: no rio do tempo, somente o hoje é vital. Vivê-lo com elevação e nobreza é a forma feliz de anular o ontem e programar o amanhã. Então hoje serve como expiação do que eu fiz no passado, reparação do que eu fiz no passado, por isso muitas vezes passamos dificuldades e sofremos, mas serve também como preparação para o nosso futuro, semeadura para o nosso futuro. Se eu não trabalho hoje, eu estou agravando o meu passado e piorando o meu futuro. Por isso que os monges, quando nos seus conventos, diziam o seguinte uns para os outros: carpe diem, aproveite o dia, colha as bênçãos daquele dia. Eles não diziam bom dia para você, porque o dia pode não ser bom, ainda que nós queiramos. Mas carpe diem, né, é uma frase muito sábia. Ou seja, aproveitemos o nosso dia, com todas as suas oportunidades, com todas as suas dificuldades, com todos os seus atropelos, não importa. Aproveitemos, tiremos as experiências de cada situação. A situação boa nos alegra, nos estimula para prosseguirmos. As situações difíceis nos estimulam para adquirirmos conhecimento, solucionarmos os problemas. Então, aproveitar o dia na sua inteireza, em tudo aquilo que se apresenta para nós, é importantíssimo para a nossa felicidade. Aqueles que fogem de todas as maneiras, fogem para as drogas, para os vícios, fogem literalmente, larga a cidade, larga a família, larga o trabalho, né? Vira andarilho. Aquele que foge da vida se matando, deixa de aproveitar aquilo que Deus lhe concede na oportunidade da reencarnação. Então, tudo que nós enfrentemos, né, devemos acolher como sendo uma oportunidade que Deus nos dá para o nosso enriquecimento espiritual. Por isso que Paulo, o apóstolo, dizia: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Por quê? Porque é Deus nos concedendo tudo. É claro que você não vai sair por aí sorrindo quando está todo mundo sofrendo, né? Dando gargalhadas quando há sofrimento, há dores, há doença na sua casa. Mas é uma alegria interior, de força, de coragem, de serenidade. É uma alegria cristã, é uma alegria da alma. Obrigado, Senhor. Há um livro de Joana de Ângeles sobre a gratidão. Ela escreveu um livro dessa grossura assim, ó, para falar da gratidão. Quero dizer para nós, olha, em tudo é necessário dar graças, porque tudo que Deus nos dá é bom. Está chovendo? Obrigado pela chuva. Está sol, 34, 35, 39, 40 graus? Obrigado porque está sol. Somos nós, né? Estamos neste mundo aqui, infeliz ainda, inferior ainda, porque é da nossa natureza. Nós não merecemos estar em mundos melhores, onde os santos permanecem, os espíritos puros, porque nós chegamos lá, mas já estamos aqui, graças a Deus, porque há espíritos, né, que estão ingressando nos mundos primitivos, estão nas provas e expiações mais dolorosas, e nós já estamos aqui.
Já imaginaram como é a bênção da doutrina espírita? Milhões de pessoas são materialistas, incrédulas. Bilhões de pessoas não aceitam Jesus. Bilhões de pessoas não acreditam na vida depois da morte. Não conhecem a realidade do mundo espiritual. E nós aqui já sabemos disso. Portanto, devemos dar graças, e aproveitar tudo que a doutrina espírita nos oferece para conhecer mais e vivenciar cada vez mais. Está difícil? Não tem importância. Vamos seguir. A vida foi fácil para Jesus? Não foi. A vida foi fácil para Francisco de Assis? Não foi. Para Mahatma Gandhi? Madre Teresa de Calcutá? Que facilidades nós queremos na vida? Passar sem dores? Passar sem dificuldades? Sem conflitos dos relacionamentos? Não dá ainda. Mas nós podemos nos esforçar para fazer o melhor. Podemos ser aqueles que vão compreender. Podemos ser aqueles que vão tolerar, suportar. Todas aquelas virtudes que Jesus nos deu como regra da lei de Deus. Então nós já podemos, dizer, obrigado, Senhor. A prece de Francisco de Assis é assim, né? Obrigado. Obrigado por tudo. Então colher as coisas que o dia nos dá. Fazer o melhor possível. Refletir, usar o bom senso, trabalhar as emoções. E para você colher o dia, é preciso começar a trabalhar todas as amarras, as algemas do passado, para que a sua mente possa estar concentrada naquilo que você tem que fazer. Do nosso passado nós trazemos algumas emoções presas, por exemplo, traumas. Nós trazemos traumas aqui desta vida, traumas da infância. Há pessoas que na infância perderam seus pais, cresceram em lares adotivos, cresceram em instituições, cresceram criados por tios. E isso machuca, isso faz sofrer. Há crianças que foram violentadas, que foram maltratadas pelos pais, por professores, por vizinhos. Há pessoas que foram assaltadas, que trazem o medo da relação na sociedade, trazem medos, porque, por exemplo, sofreram um acidente de carro. Eu conheço um amigo que, quando ele estava jovem ainda, de carteira de habilitação, ele bateu o carro do pai. Nunca mais dirigiu. Anda a pé pela cidade para fazer as suas coisas, mas nunca mais dirigiu. Com certeza não é totalmente feliz. Não tem toda a disponibilidade do tempo. Por quê? Porque todas essas dificuldades, essas ocorrências traumáticas do passado estão no presente e nos fazem sofrer. E quase sempre nós estamos nos lembrando daquilo que aconteceu. Os medos retornam e retomam a nossa alma, nos impedindo de ser felizes hoje e prosseguir para o futuro felizes também. Então precisamos buscar meios terapêuticos, profissionais, para nos libertarmos desses medos. Mas nós carregamos também mágoas e ressentimentos. Porque na nossa trajetória, muitas vezes nós fomos ofendidos pelas pessoas, fomos traídos pelas pessoas, nos causaram prejuízos, e aquilo magoou o nosso coração. A mágoa é uma raiva cultivada. Você fica ali, pisa o coração.
Sabe quando você faz um machucado e fica o hematoma, pisado, né? A gente fala pisado, foi pisado, né? Então o coração fica assim, pisado. Aí quando você cruza com a pessoa na rua, o coração bate diferente. A raiva volta à tona, porque o sentimento não foi trabalhado. E toda vez que você se recorda daquilo que aconteceu, quando você vê a pessoa, o ressentimento. Ressentir é sentir novamente. Mas não é coisa boa, é coisa ruim, que te faz sofrer, tanto quanto você já sofreu lá. Mas o fato não está acontecendo novamente. Passou. Está lá no pretérito, passado. Não é? Mais que passado, está lá. Às vezes longe. De 20 anos, de 30 anos. Eu conheço um casal de 80 anos, casados há 60 anos. De vez em quando brigam, fala assim: você lembra que você fez para mim na lua de mel? 60 anos passados. E lá está vindo à tona um sentimento que não foi trabalhado. Nós não esquecemos os fatos, porque não temos amnésia, nos recordamos de tudo, mas podemos trabalhar as nossas emoções com a compreensão, com o perdão, com a tolerância. E aí, quando nós vemos as pessoas que nos ofenderam, nós não vamos bater diferente. A gente segue a nossa vida. Por quê? Porque já passou. E isso está resolvido dentro de nós. Portanto, é preciso deixar de lado. Dizem que a mágoa é uma espécie de veneno que você toma querendo que o outro morra. O ódio é isso, a raiva é isso. Faz mal pra gente. Faz mal pra gente. Às vezes o bandido que nos roubou, que matou um familiar nosso, ele está lá na cadeia e nem lembra da vítima. Eu dei um tiro, estava lá no meio do caminho, nem sei quem que eu matei. E você está aqui, sofrendo, de forma insuportável até, de ódio, de raiva, de alguém que nem sabe quem é você. Quem é que está sofrendo? Quem é que está suportando isso, senão você mesmo, eu mesmo? Então, nos libertarmos da mágoa e do ressentimento é necessário para que a gente viva o nosso presente feliz. Porque esse é o momento da felicidade. Tem gente procurando a felicidade lá como se fosse um tesouro no fim do arco-íris. Lembra aquela historinha de que no fim do arco-íris há um pote de ouro? As crianças pensam assim, né? A gente falava isso para as crianças, né? Nas historinhas. Mas isso não existe. A felicidade não está lá, em algum lugar. A felicidade está aqui. E nós podemos fazer da nossa caminhada um momento de felicidade. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Está difícil, tá? Mas vamos lá. Vamos enfrentar. A tristeza não resolve problema algum. Só piora. Só piora. Leva a depressão, leva a morte, leva a remédio, faixa preta, hospital espírita, hospital psiquiátrico. Leva a isso. Há uma tristeza positiva. É aquela que você para refletir no que fez, reconhece erros, falhas e fala: puxa, preciso mudar, preciso melhorar. Essa é uma tristeza boa, passageira, apenas como estímulo para prosseguir melhor. Mas aquela tristeza cultivada, que impede de você prosseguir com a vida, que leva ao buraco, à depressão, porque buraco, depressão é buraco, né? Uma vala onde você se enterra, onde você se afunda, faz com que você retarde o seu progresso e a sua felicidade. Não serve para nada. E ninguém gosta de ficar perto de triste. Você aguenta um pouco, ouve um pouco, mas depois você cruza a rua.
lá vem o sujeito. Porque você cansou de ouvir. Vai tomar remédio, vai procurar um psicólogo, vai resolver seu problema. Porque cansa. Quem convive com depressivo sabe como é que é isso aí. Você cansa. E aí você começa a ficar depressivo. Porque fica irritado, nervoso. E vai para o médico. Remorsos. A culpa é altamente destrutiva. O remorso não resolve o teu problema. O arrependimento é uma mola propulsora. Ou seja, reconheço que errei, me arrependo, mas vou para frente. Se eu tiver que expiar algumas dores, vou expiar. Se eu tiver que reparar, eu vou reparar, porque é necessário reparar. Mas não adianta eu ficar cultivando a minha culpa, porque a culpa é autodestrutiva. A culpa não é da vontade de Deus. O arrependimento é, mas a culpa faz como se eu fosse um carro que ficasse patinando, sem me levar adiante. Há uma história muito interessante que eu marquei porque é com o juiz. Silveira Sampaio, ele era um repórter do Rio de Janeiro, não sei se alguém ouviu falar sobre ele, em vida, e também depois da desencarnação. Ele escreveu um livro pela Zíbia Gasparetto, O Mundo em que Eu Vivo. E ele, como repórter que era aqui, no mundo espiritual começou a fazer reportagens também. E ele foi entrevistar um juiz, porque ele entrevistava profissionais da Terra que estavam no mundo espiritual. Ele foi entrevistar um juiz e pediu que o juiz contasse um caso interessante da vida dele. E o juiz contou que ele julgou um processo de um homicídio duplo. O homem havia chegado em casa, o réu havia chegado em casa e surpreendido a mulher com outro. Estava armado, matou os dois. Foi levado a julgamento. O tribunal do júri, naquela época, era, como é agora também, onde se julga os crimes de homicídio. Mas naquela época, havia uma tese que era aceita até no judiciário, na jurisprudência, que era a legítima defesa da honra. Ou seja, nesses casos de adultério, de traição, o marido podia lavar a honra matando o outro. E os jurados acabavam aceitando essa ideia. Era uma ideia, uma tese muito machista, né? Porque se a mulher matasse, não podia. Então, foi levado a julgamento. O advogado argumentou com muita ênfase, com muita emoção, e ele foi absolvido. Ele havia passado alguns anos preso, e na hora da absolvição, o juiz disse para o réu: olha, você foi absolvido, você pode ir embora. E ele então disse: não, mas eu não posso ser absolvido. Porque esse tempo todo que eu fiquei preso, eu refleti sobre a minha atitude e percebi que eu estava errado. Porque eu não tinha o direito de tirar uma vida por aquilo que havia acontecido. O fato em si mesmo não justificava eu tirar uma vida, quanto mais tirar duas vidas. Sinto muito, disse o juiz, você foi absolvido, você pode ir embora. Mas eu não posso. Eu mesmo já havia traído a minha esposa. Então, mais um motivo então para eu ser condenado. E o juiz disse para ele: sinto muito, mas jurados o absolveram, você pode ir embora. Mas eu não posso. E o juiz chamou os guardas: tira esse cara da minha frente, né? Porque eu tenho que ir embora daqui. E o juiz conta que no plano espiritual, ele reencontrou esse réu que estava sofrendo remorsos no mundo espiritual, lá nas zonas inferiores, porque ele não se perdoava, mas a mulher e o outro homem já o haviam perdoado, mas ele não se perdoava e continuava a sofrer ali, perdendo a oportunidade de reencarnar, de reparar os seus erros. Então o remorso é contra a lei de Deus.
Não devemos ficar cultivando culpas por aquilo que aconteceu ontem. Porque aconteceu. Como eu disse, não tem Ctrl+Z, não dá para mudar nada. Mas dá para eu tentar reparar o máximo possível. Consertar quanto possível aquilo que eu fiz. E se não der hoje, vai dar amanhã. Mas com certeza vai dar. Nostalgias. Muitas vezes nós vivemos de alegrias do passado, de glórias do passado. Os artistas, por exemplo, vivem de glórias do passado. Já estão idosos, às vezes estão afastados do teatro, da música, do cinema, mas vivem com a mente presa ao passado, em momentos de felicidade lá, mas vivendo tristes aqui. Muitas vezes abandonados, revoltados, por quê? Porque não têm a mesma consideração que tinham no passado. Então também não adianta nós ficarmos presos ao passado por alegrias. Porque aquela alegria não é mais a alegria de hoje. Ela já não mais existe. As vitórias do passado, as alegrias do passado, as emoções do passado, como estas que nós recordamos aqui, servem apenas como estímulo para nós prosseguirmos, para percebermos que nós temos potencialidades, que nós podemos fazer coisas boas, que nós somos filhos de Deus. E se fizermos no passado, podemos fazer hoje, podemos programar também para o nosso futuro. E em relação ao nosso futuro, temos que trabalhar os nossos medos. Porque como nós temos medo do futuro? O que é que vai acontecer? O mundo vai acabar? Há pouco tempo nós tivemos aquela história dos maias, Calendário maia, mudança, vai destruir o mundo, tsunamis, terremotos. Como será o nosso futuro? Será que eu vou morrer? Será que vai dar uma bomba aqui? Será que alguém vai lançar uma bomba de hidrogênio, essas bombas nucleares, e vai destruir o planeta? E se destruir, qual é o problema? Nós não somos espíritos imortais? O que é que vai acontecer se a Terra fosse destruída? O que não vai ser. Nós iríamos morar em outro planeta. Como quando se destrói a nossa casa, nós mudamos para uma outra casa. Às vezes mais precária, às vezes mais difícil, mas mudamos para uma outra casa. Somos espíritos imortais. Nada do que possa acontecer no nosso futuro vai destruir a nossa condição de individualidades espirituais, imortais. Vamos prosseguir sempre. Mas o que vem pela frente? E se eu ficar doente? Se ficar doente, nós vamos enfrentar. Porque quando ficamos doentes, há duas possibilidades, não é? Ou nós ficamos curados, e se ficamos curados, ótimo. Ou morremos, e se morremos, ótimo. A doutrina espírita nos ajuda a mudar o nosso foco. Nós não somos homens de carne. Nós somos espíritos tendo uma experiência aqui. Se nós deixamos aqui pessoas que choram por nós quando morremos, do outro lado está assim de gente nos aguardando. Não tem? Conta nos dedos quanto você tem do outro lado. Dá mais que 5? Mais que 10? Acho que sim. Então, às vezes nós temos mais parentes lá do que aqui. Quando nós estamos lá do outro lado e a gente vem para cá, eles ficam tristes lá, preocupados. Será que ele vai vencer? Será que vai dar certo? Lembra do filme Nosso Lar? O Lísias, filho da dona Laura, que vai reencarnar, está lá triste. Mãe, você não precisava reencarnar para ajudar o meu pai. Deixa ele lá. É difícil reencarnar. Tem muitas lutas. Tem um corpo pesado lá. Você vai esquecer da gente. Não vai não.
E não acontece o mesmo aqui? Mãe, não morre não. Pai, não morre não. Meu filho não morre. Né? O pai está lá, 95 anos, Alzheimer, né? Nem te reconhece mais. E você fala, o que vai ser de mim se ele morrer? Pelo amor de Deus, deixa ele morrer. É como se nós estivéssemos numa cadeia, aí viesse lá o alvará de soltura do companheiro. Ah, não vai não, cara, fica aqui comigo. Mais uns 10 anos só eu vou sair. Quem que pensa assim? Mas nós fazemos isso com os nossos entes queridos. Pois é. Mas a preocupação com quem é? Com a gente. Como é que chama isso? Egoísmo. São os nossos medos também. A gente não quer que ele vá embora. É claro que quando morre de repente, é uma surpresa, né? Choca, desarranja a harmonia do lar. Tudo bem. Né? Mas assim mesmo, pensando espiritualmente, era uma necessidade de libertação daquele espírito. Quando está doente, velho, ainda mais se justifica, né, seguir adiante. É claro que você não vai pedir, morre logo, morre logo, morre logo. Né? Por quê? Porque só Deus sabe o momento certo. Por isso que a doutrina espírita é contra a eutanásia. Às vezes, um mês, um ano, lá em coma, é importante para o espírito. E nós temos que deixar que isso aconteça naturalmente. Então vamos trabalhar os nossos medos, as nossas ansiedades. Mal do século, depressão, ansiedade. O farmacêutico sabe quanto se vende de Ritalina lá. Ritalina combate contra a ansiedade. Mas não há um combate mais eficaz contra a ansiedade do que fé em Deus. Confiança em Deus, confiança em si mesmo. Viver o presente. O que vem pela frente é aquilo que é importante para você, tanto quanto o que veio hoje é importante. Se nós trabalharmos o nosso presente, nós vamos melhorar o nosso futuro. Mas se você fica ansioso aqui, você se desarmoniza, você se desequilibra, não consegue preparar o presente para o futuro. Então a ansiedade apenas faz com que você sofra mais. Ah, mas eu não consigo. Tente. Cada alma tem as suas fragilidades, tem as suas dificuldades. Só que isso te faz sofrer. E tem gente que cultiva o sofrimento por carência afetiva. Porque quando você está dodói, o que é que acontece? Mamãe paparica, papai paparica, põe no colinho, né? Cuida, vai lá na cama, dorme com a criança. E às vezes nós não crescemos espiritualmente. E somos adultos infantis, carentes daquela infância não resolvida. E aí queremos ficar dodói, né? Para a mulherzinha levar o chazinho na cama, bolachinha, né? Todo mundo perguntar para você, puxa, você estava doente, o que foi que aconteceu? Dá um abraço, estimo suas melhoras, entra no Facebook, e-mail, todo mundo preocupado com você quando você está doente. Aí você fica curado, ninguém mais fala com você, ninguém mais lembra de você. Então tem gente que quer ficar doente. Você pergunta para ele, como é que vai? Ah, tá duro. Hoje o dia foi terrível, não dormi direito. Não tem gente que é assim? Né? Você não pode nem perguntar como é que vai. Vai ficar meia hora ali explicando para você, porque ele quer a sua atenção. Então não pergunta. Fala, bom dia para vocês. Me dá licença que eu estou com pressa. Né? E vai embora. Né? Então,
Deixemos, né? A cada dia as suas preocupações. Nós sofremos muitas vezes dobrado. Por quê? Se você vai enfrentar um problema, deixe para enfrentar quando ele aparecer. Porque se você ficar sofrendo agora, é uma vez. Se você sofrer quando ele aparecer, são 2 vezes. Preocupe-se com ele. Preocupar-se com o problema é uma coisa. É você mentalizar como você vai resolver o problema. Você elaborar estratégia. Meditar nas possibilidades, nas probabilidades. A outra coisa é você chorar, sofrer, tremer, ficar nervoso. Você vai tirar carta de carro, carteira de habilitação. Sua perna começa a tremer agora, né? Não é assim? É. Você treme antes e treme depois. E sai tremendo do carro. Né? Mas tudo isso é aprendizado. Né? O que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do que é bom, do que a proposta de Jesus, da doutrina espírita, da ciência, da psicologia, da medicina, está nos falando, para que a gente possa ser feliz. Felicidade é de Deus, infelicidade é por nossa conta. Somos nós que criamos o sofrimento, somos nós que criamos as dores. Deus cria saúde, nos dá um corpo, nos dá a vida, o ar, o sol, a terra, as plantas. Deus é Deus de amor. Está lá no Evangelho de São João. Começa assim: Deus é amor. Então tudo que Ele quer de nós é felicidade, é alegria. O resto de tristeza, de mágoa, é por nossa conta. Não é nem por conta do outro. Nós costumamos dizer assim: o fulano me faz infeliz, fulano me faz sofrer. Essa expressão não está correta. Qual é o correto? Eu fiquei triste por aquilo que ele fez. Eu estou sofrendo por aquilo que ela me fez. Porque o outro pode me fazer alguma coisa e eu não sofrer. Eu sofro porque eu quero. Porque eu sou frágil, inseguro, eu tenho medo. Porque o dia que eu tiver estrutura moral, espiritual, as coisas não me afetam. Sócrates morreu serenamente, tomando veneno, cicuta, a que foi condenado para a morte. Aí a mulher chegou assim, dizendo para ele: Sócrates, você foi condenado injustamente. Mas mulher, você queria que fosse justamente? Olha só a sabedoria do homem. Ele estava tranquilo. Porque sabia que ele estava certo. Então quando nós sabemos que estamos certos, nós ficamos tranquilos. Eu não vou ser mais inteligente porque alguém fala assim: puxa, o Donizete, ó, um gênio. Eu vou continuar ignorante se eu for ignorante. Nem vou ficar mais bonito se alguém disser para mim, né, que eu sou o Brad Pitt. E nem vou ficar mais burro se alguém me chamar de idiota. Eu sou o que eu sou, você é o que você é. Não aquilo que os outros querem que você seja. Você será se você aceitar. Se você vestir a carapuça, aí você será. Mas se você for você... O monge caminhava com seus discípulos por uma estrada. Passavam perto de um rio e viu um escorpião caído na água. O monge entrou, foi lá, pegou o escorpião, estava saindo para salvá-lo, e o escorpião picou a mão dele. Ele instintivamente tirou a mão, o escorpião caiu na água. Ele saiu da água, correu mais na frente, pegou um graveto, entrou na água
com o graveto tirou o escorpião. Os discípulos ficaram assim olhando para ele. Mestre, o que é que o senhor foi fazer? O senhor entrou na água, o escorpião, para salvar o escorpião, e ele picou o senhor, e o senhor ainda volta para a água, correndo perigo? Por que o senhor agiu assim? Ele falou, olha, o escorpião agiu segundo a natureza dele, e eu agi segundo a minha natureza. Então às vezes nós agimos conforme a natureza do outro. Se ele pisa no meu pé, eu piso no pé dele também. Eu sou tão igual a ele, eu tenho que me revelar superior. Se ele pisar no meu pé, eu vou dizer para ele, olha, debaixo é meu, tá? Dá licença. Pronto. Os grandes conflitos da vida e os pequenos conflitos é porque nós estamos aí com a mesma agressividade, com o mesmo egoísmo, com a mesma vaidade. Jesus nos convida à humildade, ao amor, ao perdão, à tolerância, à ambição pelo futuro. Hoje, no mundo capitalista que nós estamos vivendo, cada vez nós queremos mais. E aí o que acontece? Nós sofremos. Tem gente que tem 2 empregos, 3 empregos, mas não é porque precisa sobreviver, é porque quer ganhar mais, quer comprar uma casa melhor, um carro melhor, e trabalha, e os filhos ficam na creche, ficam com o babá, né? E não vê a mulher, e a mulher vê o outro, né? E a vida se desenrola, se desagrega. Por quê? Porque nós queremos ficar ricos. Certa moça que trabalhava na televisão como apresentadora, chegou em casa, estava assim, né, cara fechada, preocupada, e a filhinha falou para ela assim, mãe, por que você está assim? Ah, filha, é porque eu estou cansada, estou aborrecida. Então, mas mãe, na televisão, eu sempre vejo você sorrindo. Mas por que na televisão você está sorrindo e aqui você fica assim? Ah, filha, na televisão eu sou paga para sorrir. Ou então, mãe, quanto você quer para sorrir em casa? Então, às vezes nós ficamos tão preocupados em ganhar dinheiro que esquecemos das nossas relações fraternais, familiares, dentro de casa. Então, esse desejo de ganhar mais, ser mais poderoso, ter mais sucesso, faz com que a gente sofra e perca as possibilidades do nosso presente. Então é preciso administrar o seu tempo. Tá? Pessoal, é 9h25. Vocês têm mais um tempinho, um pouquinho? Tem. Assim, eu costumo falar o dobro do tempo que eu gasto viajando. Tá? Então até aqui é mais ou menos 1 hora e quase 2 horas de viagem, tá? Então, vai ser mais umas 2 horas aqui, mais ou menos, tá? Faça opções para o bem. A lei de Deus é a lei do bem, a lei do amor. Se eu estou sofrendo hoje, foi porque eu fiz escolhas para o mal ontem. Então, para ser feliz hoje e preparar o meu futuro feliz, eu preciso fazer escolhas no bem. Sempre que eu for tomar uma decisão, pergunta a si próprio, a mim próprio, está conforme a lei de Deus? É o que eu quero para mim? Então faço. Se não for, é melhor não fazer. Ah, mas eu quero. Você quer, pode ter resultados danosos para você. A opção é sua, o livre-arbítrio é seu, Deus vai te respeitar. Então faça opções para o bem. Lembre-se que há um tempo certo para cada coisa. E a gente quer fazer tudo de uma vez. Hoje nós fazemos isso com os nossos filhos. Então o filho vai na escola cedo, à tarde ele almoça, na hora do almoço ele almoça. Aí ele vai para o balé, vai para o inglês, vai para a natação, vai para não sei mais o que, para o vôlei. Perde a infância. O descansar, o brincar, a relação com o filho. Há um momento certo para cada coisa. Se eu estou aqui agora,
O momento é de aprender o que a doutrina espírita nos fala. Não é de ficar pensando no que eu vou fazer daqui a pouco em casa, né? Já estou perdendo a novela das 9, Amor à Vida, estou atrapalhando vocês, né? No YouTube passa os capítulos anteriores, viu? Então é só acessar que vocês não vão perder, tá? E também eu acho que vocês não vão perder nada, não. Depois o amigo conta como é que foi. E uma semana é o mesmo, acontece numa semana sempre a mesma coisa. Então há um tempo certo, né? Agora é para isso, amanhã é para aquilo. Não devemos, como se diz popularmente, colocar a carroça na frente dos bois. A pessoa se forma na faculdade e já quer ficar rico amanhã. Leva tempo. Você planta a sementinha e a sementinha vai demorar um pouquinho para brotar, depois para crescer, e vai demorar alguns anos para produzir. E você quer colher antes, e aí a fruta está verde e amarra na boca, e você não se alimenta. Então há o tempo certo para essas coisas. Cultive o hábito da oração todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Nós temos tempo para tanta coisa. Analise o seu dia. Quanta coisa você faz que não tem maior proveito. E aqui é ligar-se com Deus, provedor da vida, que vai te intuir para as coisas boas, para você ter coragem de enfrentar os problemas. E nem precisa parar para orar. Está escovando o dente? Pense em coisas boas, porque orar é pensar em coisas boas, é se ligar com Deus, fazer propósitos para o bem. Então hoje eu não quero falar mal de ninguém. Você leva 1 minuto ou 2 minutos escovando o dente, e se você repetir durante 2 minutos que hoje você não vai falar mal de ninguém, é uma grande oração. E se você conseguir não falar mal de ninguém naquele dia, você ganhou o dia. Porque a maledicência é péssima maneira de viver. Péssimo hábito. Olha só, orar é fazer propostas de vida. Não é pedir para Deus. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. O que é que você está fazendo para que tudo possa acontecer na tua vida? Jesus disse lá, pedi e obtereis. Mas também disse, buscai e achareis. Você tem que buscar, você tem que fazer a sua parte, para poder alcançar as bênçãos que Deus já está te dando. Deus chama-se providência divina. Você não precisa pedir nada para Ele, porque Ele vai te dar se você correr atrás. Lança a semente, que a semente vai brotar. Não precisa pedir para Deus fazer brotar a semente. Ela vai brotar. Cultiva, põe adubo, põe água. Concentre-se nas tarefas. Foque-se naquilo que você está fazendo, para que seja bem feito. Quantas vezes nós erramos por bobagem? Queima a mão por bobagem. Erra por desatenção. Isso é falta de concentração. Concentrar é focar em objetivo. Focar forças no objetivo. Isso faz a diferença entre as pessoas. Quando você corre atrás do teu objetivo, você alcança. Quem está focando para todos os lugares, não vê nada certo. Haja com paciência e determinação, porque as coisas não acontecem na hora que nós queremos, mas nas horas que elas devem acontecer. Às vezes você precisa estudar mais. Ah, mas eu não passei no concurso. Estuda mais uma vez. Vai se preparando, vai fortalecendo o seu conhecimento. Às vezes aquele momento não é o importante para você passar naquele concurso. Para você arrumar um trabalho. Aquilo que nós pensamos que é bom para nós, às vezes não é bom. E Deus sabe o que é bom. Então se você se entrega para Deus na oração, no seu esforço, aquilo que é teu, virá. Como se diz, né?
O que é do homem, o bicho não come. Seja claro e objetivo nas atitudes, mas flexível. Seja determinado, mas seja como a água. A água desce a montanha e quando encontra o obstáculo, ela desvia. Às vezes ela precisa se fortalecer, precisa encher, né? Criar volume de emoção, de sentimento, de inteligência. E aí ela transborda, passa por cima do obstáculo. Mas a água que fica ali parada, ela apodrece. Então você tem que contornar obstáculos. Não deu certo de um jeito, muda para outro. Diz o Richard Simonetti, você tem o plano B. Plano B. Plano da escapatória. Não deu certo aqui? Faz isso. Muda. Porque a vida é feita de experiências, de erros e acertos. Vá seguindo caminhos. Deus fecha uma porta, mas Ele abre outra porta, abre outros caminhos. Vá seguindo, né? Seja submisso, obediente a Deus. Aprenda com os insucessos. Perguntaram para o inventor da lâmpada, Thomas Edison, porque ele fez 1000 experiências para chegar no filamento incandescente do carbono. Perguntaram para ele, o que o senhor me diz dos 990 erros até chegar no acerto aqui? Ele falou, não foram erros, foram experiências para o acerto. Foram testes para acertar. Para o Espírito, para nós, é a mesma coisa. Nós fazemos experiências na vida, erramos, para aprender a fazer o certo, fazer o melhor. E estamos caminhando. Então, quando nós entendemos isso, nós não ficamos parados nas nossas culpas. E, finalmente, valorize as conquistas. Porque soma experiência para que nós possamos nos tornar melhores, mais experientes, mais sábios, emocionalmente mais equilibrados. E assim, fazendo do nosso presente o futuro de felicidade que nós queremos. Quando chegar o amanhã será o presente. Saí de casa 4 horas, aquele era meu presente. Já é meu passado. Este é meu presente. Daqui a pouco, este meu presente é meu passado. E nós tivemos a grande felicidade de desfrutar com vocês esse presente, que é um presente para mim. E que me trouxe emoções, me trouxe alegria, me trouxe felicidade, me trouxe conhecimento também. Porque quando nós falamos, nós aprendemos, renovamos o aprendizado, fixamos o aprendizado. Amanhã será meu passado, mas terá incorporado na minha alma, no presente, que será logo daqui a pouquinho, né? Isso vai me fazer mais feliz. Né? Muito obrigado a todos, muita paz, prossigo na caminhada, fazendo do presente, que ele seja realmente o presente na vida de vocês.